a gente não conseguia crescer de jeito nenhum. Até que compramos uma loja e, sem querer, tinha o botão de Cash on Delivery ativado. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Eurocash, podcast onde a gente vai falar um pouco mais sobre como ganhar em euros, vendendo produtos físicos na Europa. E hoje a gente tem um episódio muito especial, eu tô com o meu sócio aqui, o Alexandre. Se quiser falar um pouco mais sobre você. Fala rapaziada, tudo bom? Meu nome é Alexandre, eu tô no mercado digital já fazem 5 anos e o Cash on Delivery foi onde eu realmente encontrei a oportunidade que mudou minha vida. Foi onde eu consegui me estabelecer e vender pra caramba. Então vamos lá, Alexandre, vou fazer algumas perguntas aqui para o pessoal conhecer um pouco mais você, conhecer um pouco mais a sua operação. Quero saber primeiro, qual que é a diferença entre o dropshipping convencional e o Cash on Delivery? O Cash on Delivery é um modelo de negócio mais similar ao e-commerce. Eu arrisco dizer que é a evolução do dropshipping, né? No Cash on Delivery é muito bom que o cliente paga quando recebe. E isso quebra diversas barreiras de objeção, tira incertezas do cliente, porque ele tem a segurança que vai receber o produto dele na casa dele e vai pagar direto pro carteiro. Explica mais um pouco aí, Ale, o pessoal quer conhecer nossa história. Explica como que a gente começou, como que você começou no Drop, no Cash on Delivery. Tá. Eu já tinha uma empresa de envio de WhatsApp em massa e um dos meus colaboradores, a empresa não ia bem não, tá? Era uma empresa que não dava O tanto... começo é difícil mesmo, né? não dava tanto lucro, mas a gente sempre tentou empreender. E um colaborador nosso, o Diego, mandar até um oi pro Diego, Salve, Diego. ele acabou colocando a gente no meio do dropshipping e foi logo no fim da pandemia e foi lá que a gente começou. Foi difícil, né, Gregão? No começo a gente começou Nossa, sem eu instrução. lembro no começo que a gente dividia um apartamento, a gente saiu da casa dos nossos pais, dividia um apartamento lá de 50 metros quadrados e não sabia se ia conseguir pagar o aluguel, se não ia. Começo sempre é complicado, mas eu acho que a gente sempre acreditou na ideia desde o começo, acreditou onde a gente queria chegar e esse foi o grande diferencial, né, que fez a gente se destacar. Foi muito bom ver também pessoas realizando, fazendo acontecer. E isso serviu muito de motivação para a gente saber que o modelo de negócio dava certo. Eu acho que isso foi muito bacana. Acho que você se espelhar em alguém, né, em alguém que já teve sucesso e saber ter a certeza de que essa trajetória aí vai dar certo também. Então, é como se fosse uma garantia, né, do resultado. Sim, sim. E também foi bom que a gente viu pessoas próximas fazendo, né? Não foram blogueiros, essa galera aí que só quer vender curso, sabe? Sim. A gente sempre tentou ter um resultado acima da média, então sempre pensar fora da caixa, fazer coisas que os outros não estavam fazendo, fugir daquele pensamento de manada também, né? Que o pessoal sempre faz a mesma coisa, então aquele drop convencional, que a maioria dos gurus ensinam também. Então a gente sempre tentou pensar fora da caixa e usar alternativas, fontes de tráfego novas, estratégias de vendas novas, e isso foi um grande diferencial também nosso. No começo foi complicado. É muito difícil quando você tenta começar sem instrução. Tem diversas dúvidas que só com um acompanhamento próximo, ou só com uma... Eu acho que no começo é difícil encontrar um mentor que você realmente acredita, né? Tipo o Grego Econ. Tipo o Grego Econ. Grego Econ é bom. Eu vi o Grego Econ do zero. Eu acho que a gente entrou no digital mesmo. Foi quando a gente conheceu os painéis de SMM e a gente começou a vender os seguidores. Isso. Revender, né? E a gente foi um dos primeiros a usar as publicidades no Stories do Instagram, né? Então, tipo, logo que lançou o Stories do Instagram, a gente já tava lá anunciando, já fazendo publicidade lá, vendendo seguidor. Sim. Sem instrução nenhuma de tráfego. Nenhuma, Era só clicar o patrocinado. Não tinha e-commerce, a galera chamava a gente no WhatsApp. A gente alugou um escritório lá. Ficava uns 40 graus dentro do escritório. Geral sem camisa tentando vender seguidor. 15 pessoas dentro do escritório, né? Tem até umas fotinhas, né? Você tem umas fotinhas desse Tem, escritório. eu postei lá também. Eu acho que o grande divisor de águas foi quando a gente
escolheu o primeiro mentor, né? Que ele tirou todas as nossas dúvidas e deu muito mais clareza no processo. Porque no começo, quando você não está bem acompanhado, você não sabe onde está o erro. Você acha que você pode estar errando em alguma parte do processo e a instrução faz a diferença, a instrução correta. O primeiro produto que a gente estourou foi o robô aspirador. Sim. Então foi tipo, era um produto que a gente vendia ele a R$360. 289. 289. Com mais os upsells lá, os negócios. Passava de R$300 o ticket médio de vendas. E a gente pagava no robô ali R$70, R$80. E o CPA tava, tipo, no início era, tipo, R$30. Então, quando a gente lançou o vídeo... Era um vídeo viral que a gente pegou, acertou no começo, né? Quando a gente lançou aquele vídeo, a gente falou, caralho, acertamos, o produto vencedor tá aí. E foi assustador. E foi muito rápido. Foi assustador, porque a gente não tinha experiência nenhuma de mercado. E, pô, primeiro dia 10 vendas, segundo dia 20 vendas, terceiro dia 150 vendas. Chegou um momento que a gente tinha vendido, tipo, 2 milhões, né? A gente teve muito problema com gateway no começo, porque nossa escala foi muito forte e a gente não tinha comprado um produto. E, tipo, virou uma bola de neve, né? Porque a gente não tinha a confiança para comprar um volume de produtos tão grande do AliExpress quando a gente começou. Sim. E, pô, a gente começou a faturar alto. E a primeira leva que a gente comprou do fornecedor foi logo, tipo, 300 mil em produtos, você lembra? Isso deixou a gente muito assustada. Falamos, e se o chinês não entregar a parada? Nossa, eu lembro quando a gente bateu R$100 mil em vendas no dia. Foi na Black Friday. O aspirador lá na Black Friday. Foi em 2020, né? Eu até fiquei emocionado. Tava numa festa com a minha namorada e tal. Comecei a chorar. Falei, caralho, que foda. Tipo, já tava passando vários perreios na época. E, tipo, antes do dinheiro começar a vir pra gente, a gente já tava ali, tipo, vendendo milhões. A gente nem tinha sacado nada. Então, tipo, a gente ainda tava no perreio. Mas já olhava os dash, tipo, 100 mil em vendas no dia, tipo, um movimento, tipo, muito alto. Impressionante, Meu, o que aconteceu? Nessa época a gente estava vendendo muita calcinha e óculos aqui no Brasil. E a gente tentava escalar nossa operação de todas as maneiras. Melhorava criativo, melhorava a página de produto. E nada dava certo. E a gente também fez até uma leva com um teste de mais de 100 produtos aqui no Brasil e acabou validando alguns, porém o mercado aqui no Brasil é muito traiçoeiro, né? Tem muita concorrência. Então a gente acabava validando um produto e 7 dias depois ele parava de dar lucro. E a gente não conseguia crescer de jeito nenhum, até que compramos uma loja e, sem querer, tinha o botão de Cash on Delivery ativado. A gente lançou as campanhas na sexta e no sábado de manhã eu liguei pro Grego e falei, Grego, a gente tá rico. E não tava, a gente foi descobrir que a gente precisava comprar estoque, precisava fazer todo giro. Mas foi nesse dia que a gente enxergou a grande oportunidade que é o Cash on Delivery, né? A gente começou arriscando. Então a gente testou o CPA ali. Testamos o CPA sem o produto. Legal nas calcinhas sem o produto. E a gente começou arriscando. Eu acho que a gente comprou ali uns 40 mil em estoque de calcinha, né? Foi até menos. A gente comprou uns 20 mil. Uns 20 mil. Pegou, mandou pro estoque no escuro. Foi um investimento arriscado ali. A gente não sabia se ia dar certo. Compramos calcinhas, mandamos pro estoque, começamos a vender, começou a ter lucro, começamos a escalar. Aí a oferta morreu das calcinhas também. O que aconteceu foi... A gente não conseguia ter escalabilidade no Brasil e a gente percebeu com essa loja que o único caminho era romper fronteiras, né? A gente começou na Espanha com as calcinhas, comprou estoque e depois fomos expandindo país a país. Cada país novo que a gente entrava, a gente pegava o CPA muito pequeno, né? Então, tipo, quando você entra com a mesma oferta que você está rodando num país e você joga num país novo ali, que é uma oferta já validada, que você joga num país novo, aí você vê aquele CPA lá embaixo, né? Então, tipo, aí o potencial de escala e lucratividade também é altíssimo. E a gente pegou o produto, né? Colocou na Espanha.
depois testamos Portugal, depois testamos Itália, Eslováquia, Eslovênia, República Tcheca, Croácia, Bulgária, Romênia, Grécia. E fomos escalando na lateral. Hoje a gente tem operações em todos esses países escaladas. No primeiro ano com COD, acho que a gente faturou em torno de uns 10 milhões, Grego. Foi por aí. E a gente teve um imprevisto lá, né? Tivemos vários, porque a gente não tinha ninguém para instruir a gente a fazer o COD. Sim. Então, a gente testou muitos armazéns, alguns com taxa de entrega não tão boas. E, pô, o COD ele acaba tendo uma necessidade de fluxo de caixa maior que o dropshipping. E por a gente não ter parceiros competentes, a gente conseguia crescer nossa operação, só que às vezes tomava uns tombos, sabe? A gente juntou, por exemplo, compramos 50 mil, virou 100 mil, virou 200 mil, virou 400 mil, virou 800 mil, daí a gente, perdeu 600 mil numa virada de ano. O COD ele dá muito dinheiro, mas se você não for bem instruído ali, não tiver uma orientação bem clara ali, bem profissional, você pode tomar uma pancada ali, um prejuízo. Se você não tiver um armazém bom, né? Um bom armazém, uma boa estrutura, saber o que você está fazendo, você pode se ferrar também, né? Sim. Foi por isso que a gente fundou a N1, né? Sim. Bom, a N1 é uma plataforma que auxilia empresas a internacionalizarem suas operações. A gente age não só como uma plataforma, mas a gente dá toda a assessoria que se faz necessária para o e-commerce romper fronteiras. A ideia é levar marcas e empresas para pararem de vender no Brasil e começarem a vender na Europa, expandir sua operação para outros países. O marketing no Brasil aqui ele está em um nível de sofisticação muito alto. Então, se a gente pega as nossas estratégias de venda que a gente usa aqui e leva isso para mercados que ainda não estão tão sofisticados, a gente consegue margens maiores do que se a gente estivesse na briga aqui. Sim. Então, a gente dá todo o auxílio, desde suporte da sua loja, call center, suporte operacional, processamento de pedidos, transações financeiras. A gente traz o seu dinheiro lá da Europa aqui para o Brasil. Suporte de compras. Suporte de compras. Então, todas as dores, todos os processos que a gente teve que desenvolver para a nossa operação dar certo, a gente está trazendo para os clientes da N1. Hoje a gente tem 5 galpões espalhados, 4 deles são na Europa e um no Oriente Médio. E a gente tem um contrato de exclusividade com esses armazéns, então a gente representa esses armazéns aqui no Brasil. Esses armazéns estão estrategicamente localizados e a gente consegue, através deles, estar enviando para mais de 20 países na Europa. Todos os países que tem cash on delivery, a gente trabalha. A Europa, a gente tem cobertura total disso daí. Bem bacana. Cara, eu tenho uma boa, que é o Nutracêuticos no cash on delivery na Europa. A nossa aposta aí também, eu acredito que é uma grande oportunidade aí para 2025. O pessoal já está rodando, já está fazendo dinheiro. Então, se você tem a ideia também de querer entrar para esse mercado aí, vocês podem falar com a gente, mandar uma mensagem. É um mercado que tende a... Quem entrar agora vai ganhar muito dinheiro agora em 2025. E é muito simples, né? Devido à sofisticação do mercado atual, as ofertas que rodam aqui, rodam lá também. Pelo menos na nossa experiência, 90% das ofertas que foram validadas aqui são bem aceitas na Europa. Sim. Todos os países a gente tem um apreço gigante, mas claro que a gente dá preferência para os maiores. A gente gosta muito da Itália, da Romênia, da Polônia, que são países que têm mais de 40 milhões de pessoas. E a oferta entrando nesses países, ela tende a entrar em todos. A gente vê de tudo. Tem, tudo vende, né, online, tudo vende. Mas tem alguns tipos de produto, né, que são os mais escaláveis, que são os produtos virais, né? Sim. E os produtos commodity também, tipo cama, mesa, banho, perfumaria, roupas, calçados. Isso aí sempre vendeu, sempre vai vender muito e vai continuar vendendo. Isso aí não vai parar. Se você insistir e investir em algum desses nichos e fizer um trabalho bem feito, você vai ganhar dinheiro também.
Bora, ler bate-bola, jogo rápido. Bora, vambora. Loja genérica ou nichada? Começa na genérica, depois nicha. Face ou Google? Os dois. Landing page ou site? Os dois. Os dois. Os dois. ABO ou CBO? Eu tô usando muito no Facebook a campanha de ventas. Quantos criativos no teste? O máximo possível que façam sentido para o produto. Anúncio imagem ou vídeo? Os dois, mas o vídeo escala mais. TikTok, investe? Invisto, mas estou sofrendo muito com bloqueio. COD na Latam ou COD na Europa? Eu não tô vendo ninguém vendendo na Latam e andando de Porsche. Qual é o principal problema da Latam que o pessoal reclama muito? Meu, a moeda é muito fraca. As plataformas também eu acho que não entregam o que deveriam entregar. Elas acabaram focando no B2C e não no B2B. Entendi. Muito E problema sem contar moeda. Problema de transportadora também, né? Sim. Você está começando no zero no COD agora, minera bem, encontra uma estrutura de venda que já foi bastante escalada, traduz e modela essa oferta para o país que você está trabalhando, cria uma campanha advantage, coloca o máximo de criativos, copies e testa o CPA. Eu acredito que com isso você já vai ter noção se vale a pena investir no projeto ou não. Hoje que eu tô mais habilidoso, mais ligeiro, às vezes eu demoro meio dia testando só. Eu coloco um orçamento alto, deixo a estrutura perfeita e se não vendeu até metade do dia eu já pauso a campanha. Mas geralmente vende. Na nossa plataforma, principalmente da Itália, tem uma lista de produtos que você pode se afiliar e começar a fazer cash on delivery hoje mesmo. A gente trabalha com um ticket mínimo ali, em torno de 50 euros. Bora fazer uma conta então, Ale. Bora. Quanto que você faturou aí nos últimos 30 dias? Pô, nos 30 dias, eu tô com um dash aberto aqui na história dessa loja. Quer fazer essa conta? Pode ser, mano, pode ser. Essa loja teve 154 mil pedidos e a gente faturou 35 milhões de slots poloneses. Quer fazer a conversão? Quero. 51 milhões de reais. Só essa loja aqui faturou 51 milhões. E galera, isso é uma das nossas lojas, né? Sim. A gente, cada um de nós somos os 3 sócios e cada um tem várias dessa, com faturamentos tão grandes quanto. Então é tipo um mercado muito bom aí para quem quer começar ou quem já é do mercado, já faz COD também, quer entrar, processar com a gente, usar nossos armazéns, usar nossas estratégias de venda também. Vem conhecer N1. E eu queria ver alguém que tem uma lojinha aí com mais de 50 milhões de vendas. Desafio você que está assistindo a mostrar uma. É o desafio, galera. Vamos ver quem mostra aí. Quem tiver uma loja aí vai ganhar 10 mil no Pix, hein? Tem a plaquinha da Shopify também para 100 mil pedidos, né, na loja. Então, só que eu não recebi essa plaquinha. Eu também não, mano. Eu queria saber. Eu acho que são pedidos pagos, né? E como entendi. através dos gates. Entendi. Hoje o bacana, né, Grego, são as inteligências artificiais. Elas ajudam muito, muito na criação de página, demais, na tradução de criativos. Hoje você consegue traduzir o criativo para mais de 20 idiomas só com uma inteligência artificial. A gente usa o Page Pilot para criar lojas. Com 3 cliques você consegue criar uma página de vendas e traduzir ela para diversos idiomas. Tem o Captions para gerar legendas, esse todo mundo deve conhecer, né? Eleven Labs para gerar vozes artificiais. HeyGen para criar influencers. O HeyGen cria os avatares, né, com inteligência artificial. Tem... Faz tempo que a gente não cria loja. Hoje em dia, pessoal, a gente só delega tudo. Então, a nossa tarefa é muito mais ver planilha, conversar com as pessoas, organizar as tarefas. Então, hoje em dia, a gente não coloca mais a mão tanto na massa. Passa a ser uma tarefa muito mais de gestão de pessoas, né, e de processos, do que verdadeiramente de estar lá no processo de vendas, estar organizando as lojas, estar fazendo os anúncios. E isso para buscar a escalabilidade que a gente almeja, né? Todo mundo almeja, né? Sim. Então, eu acho que a gestão tem um papel fundamental quando você... Eu acho que para começar, o ideal é focar em vendas. Mas depois que você tem o capital entrando, a gestão entra muito forte.
para... O pessoal fala muito de escala, né? Então, tipo, o pessoal acha que escala é você ir lá e aumentar o orçamento das suas campanhas. Mas escala também tem muito a ver com você delegar, saber contratar, saber treinar essa pessoa, seus colaboradores, ter um bom controle sobre o que eles estão fazendo, se eles estão fazendo certo ou não, e essa parte de gerenciar essa equipe. Então, isso também faz parte da escala, né? É tão importante quanto. Sim. Hoje, a nossa escala é basicamente otimização de estrutura. A gente não mexe muito nas campanhas, mas está sempre buscando melhorar os criativos, as páginas de produto. E a gente sabe que um criativo bom, às vezes, dobra o tamanho da sua operação do dia para a noite. O que a gente faz? Como que funciona a nossa parte de escala e melhoria de criativos? Assim que a gente valida um produto, a gente coloca uma equipe de audiovisual exclusiva para esse produto. A galera quer faturar 100, 200, 300 mil, 1 milhão e não está disposta a investir no audiovisual do produto. Então, cada produto validado a gente contrata uma equipe exclusiva para ele. Temos reuniões semanais entre os gestores de tráfego e a equipe de marketing para colher informações dos criativos que estão dando certo e otimizá-los. Então, a gente pega esse melhor criativo, testa diversas scopes, troca narrações, troca cortes e vai otimizando ele a fim de obter o máximo resultado. E é isso que permite que nossas ofertas durem tanto tempo. A gente tem oferta que roda mais de 3 anos, né, Grego? Sim, a gente usa muito da própria inteligência da plataforma. Então, ela sabe onde jogar o orçamento. Então, quanto mais variações de criativos você fizer, quanto mais variações de copies e de cortes de vídeos você usar aí na sua estrutura, melhor é. Então, é o máximo de variações possíveis, lógico, de boa qualidade, né? Então, a gente tenta sempre produzir o melhor conteúdo possível ali de boa qualidade e fazer muitas variações. Então, você subir 10, 20 vídeos novos todo dia, mesclar entre vídeos e imagens também. Então, ir jogando lá para a plataforma decidir qual que é o melhor e ela mesma vai jogar o orçamento ali para o melhor. O próprio Facebook, hoje em dia, nem está permitindo mais você criar uma campanha normal. Então, todas as campanhas do Face agora vão ser inteligentes. É Advantage Plus lá. Então, não vai existir mais esse formato antigo de ABO, CBO. Todas as campanhas daqui para frente vão começar a ser Advantage Plus, inteligente. Então, as próprias plataformas tendem a usar isso no futuro. As plataformas são muito inteligentes hoje, né? Sim. É muito difícil alguém... Eu lembro que o Ariel começou a usar as campanhas Advantage e eu estava lá na ABO testando conjunto, testando interesse. Ficar duplicando infinitamente. Nossa, tentava de tudo quanto é jeito otimizar a estrutura e a gente percebeu que o Facebook é inteligente demais. Ele trabalha pra gente, ele quer que a gente invista dinheiro nele, então ele entrega bem. Né? Tanto o Facebook quanto o Google também é a mesma coisa. A gente fala muito de Facebook porque é onde a gente colocou mais escala, mas o Google também é tão forte quanto e tão importante quanto também, né? Gregão, você faz ideia quanto você já investiu em tráfego pago? Alguns milhões, hein? Nosso sistema financeiro falou que a gente colocou 47 milhões ano passado em tráfego pago. Foi. Será que meu contador vai me matar se eu estiver falando esses números aqui? Gregão, qual que foi um produto que você vendeu pra caramba e você não vende mais? Pessoal, tem uma oferta que a gente rodou muito aqui no Brasil. Eu, particularmente, rodei muito essa oferta. Muitos de vocês já devem conhecer também. É o Oculus Reading Vision, o TR90, né? Então, a gente vendia ele muito aqui no Brasil. E quando a gente foi lá para a Europa com o Cash on Delivery, aí a gente tentou levar essa oferta para lá também. Vendemos bastante ela. Foi uma oferta de low ticket, né? Mas que a gente acabava agregando muito valor ali. E em vez de enviar um óculos só, a gente mandava 3 óculos. Fornecia mais a caixinha do óculos junto. Foi um produto que tem potencial até hoje. Se você testar lá, talvez você consiga vender. E é um produto muito bom, que a gente fez bastante dinheiro. Hoje eu não rodo mais essa oferta, mas tem alguns clientes ainda que rodam e conseguem rodar em diversos países. Então, foi uma oferta que deu muito certo. E até hoje, acho que se você testar hoje, pode ser que ela venda também, hein?
Tem afiliado vendendo. Tem afiliado vendendo, fazendo E, dinheiro. Gregão, te fazer uma pergunta. Quanto você pagava no TR90 e a quanto você vendia ele? A gente pagava nele ali 50 cents de doll em cada oclinho. E a gente vendia o kit com 3 a 45 euros. É uma Então, margem boa, né? Uma margem bem boa ali. E o CPA no início ali, eu tirava ali 20, 30 reais de CPA. Vendi em vários países, na Espanha vendeu bastante. Uhum. Como você conseguia agregar tanto valor no produto? Pagar 50 cents e vender a 45 euros? Cara, a gente forçava bastante a oferta dele, então a gente era um pouco agressivo até nos criativos, na página de vendas. Era bem uma promessa bem milagrosa, então, tipo, a gente prometia ali que o óculos era super resistente, e ele realmente é super resistente, então, tipo, você pode sentar em cima, você pode pisar. Só que, lógico, nos vídeos ali, nos criativos, a gente realmente apelava um pouco. Então, era um vídeo pisando no óculos, torcendo o óculos. Então, era um pouco agressivo, sim, a oferta, mas nunca mentindo, né? Então, a gente não chegava a mentir. Você usa agressividade ali na oferta, usa bastante gatilho de venda, mas sem mentir. Então, a página de vendas, principalmente ali, só falava a verdade, não pode mentir. E o cliente realmente recebia o que estava sendo prometido. E é muito bom porque eu lembrei até hoje que eu cheguei em casa e eu vi minha mãe usando esse óculos. Aí eu falei, não é possível. Tipo, um produto que eu achava que era ruim, todo mundo achava que era ruim, mas tipo, os clientes, que as pessoas que compravam, realmente usavam e gostavam. E é o caso da minha mãe, ela usava o óculos ali, achava ótimo. Então, às vezes você acha que é algo ruim, mas tem pessoas que realmente gostam e compram o produto. E foi bem legal essa oferta aí. Vendemos bastante. Eu gostava do Oclinha. Eu queria perguntar para você também sobre a oferta das calcinhas, né? Você foi um dos maiores vendedores aí de calcinha aqui do Brasil. É. E levou essa oferta aí para a Europa também. A gente levou para a Europa, né? Inclusive, tem muita gente que vende essa oferta ainda no Brasil e usa a mesma copy que eu escrevi. Cara, eu tava dando aula outro dia lá, mentoria em grupo, e eu comentei sobre a copy lá que você mudou lá, que a gente começou a usar. Aí ele falou, caralho, tipo, eu vendi milhões nessa caixinha no TikTok, me mostrou a página lá e era aquela copy lá. Explica mais pra gente como é que foi essa mudança aí da copy aí, que fez gerar as vendas. Tá. Galera, eu sempre gostei bastante de minerar, gosto muito de ficar por dentro do que tá dando certo. E uma das ferramentas de mineração que eu gostava bastante, hoje eu não minero mais, era o AdSpy. E eu encontrei a oferta das calcinhas, testei, dei uma modelada, né? Testei e eu nunca tinha encontrado um CPC tão baixo. Então eu sabia que tinha uma alta procura pelo produto. Porém não estava tendo venda. E eram calcinhas antibacterianas. E a headline era: calcinhas inadequadas podem gerar doenças e outras coisas mais. E, pô, pra mim remetia a uma coisa muito negativa essa copy. Daí eu liguei pra minha avó, perguntei o que ela esperava de uma calcinha, liguei pra algumas amigas minhas, e na hora que eu troquei a headline e coloquei calcinhas que apertam, enrolam e incomodam nunca mais, as vendas começaram a jorrar. Foi só uma mudança ali de headline, né? Uma Da página mudança de vendas. headline, sim. Então você vê como é importante. Eu até falo pro pessoal, se você não sabe nada ainda, você quer começar aí no drop, no cash on delivery, as duas primeiras coisas que você tem que aprender é copy e tráfego. Se você sabe essas duas coisas, você pode ter certeza que pobre você não fica. Então, é muito bom focar também na estrutura de venda, né? Você vê as ofertas que está dando certo e você aplicar o seu conhecimento em cima delas, não fazer a mesma coisa. sim. Foi um detalhezinho ali que Uhum. levou a gente a ter sucesso nesse produto. Sim, você realmente analisar todo o funil ali, ver onde está errado. Então não é só copiar a oferta e colar, né? A gente analisa, a gente usa a cabeça, a gente vê o que pode melhorar. Então a gente está sempre otimizando, né, as ofertas, não só copiando. E a gente sempre focou muito no CPA. É a métrica principal, mas as métricas secundárias ali
também fizeram a gente investir nesse produto, né? Se não fosse a gente ver um CPC bom, talvez esse produto teria morrido. Sim. O que você acha que tem que ter na copy de um produto aí, vencedor aí? Meu, depende do produto, né? Mas geralmente o produto tem que chamar atenção, o criativo tem que chamar atenção, tem que gerar interesse e desejo do cliente. Se o cara clicou no seu anúncio, ele quer comprar o produto. Ele está no caminho. E cabe a você fazer que ele realize a compra. Ele quer. Então, pô, muitas vezes você fala das características do produto, você fala dos benefícios que esse produto vai trazer para a vida do cliente. A gente gosta muito também de produto de dor, né? Sim. A gente vendeu muita sandália ortopédica, a gente sabe que produtos de saúde tem... Sim, o que eu gosto de falar de bastante pro pessoal também é, tipo, quando você tá olhando ali o criativo, a página de vendas, a gente tentar tirar tudo que é negativo do produto e ressaltar os pontos positivos dele. Então, se há algum fator negativo ali do produto, tipo, é um produto que a bateria talvez não dure tanto. Então, você não vai deixar muito destacado o tempo da bateria. Sim. Então, você pode deixar essa informação, mas você não vai dar destaque nela. Você dá destaque para os pontos fortes do produto. Sim. Então, tipo, que é uma máquina boa, que é a prova d'água, isso você deixa bem grande, bem destacado. E os pontos negativos, realmente, a gente tenta dar uma escondida ali na página de venda, no criativo, né? Gregão, por que você não faz uma jornada do 0 ao 1.000.000, do 0 ao 100.000 com um produto para a galera ver? Boa ideia, hein? Boa ideia. O podcast bater 500 likes aqui, eu vou fazer, hein, galera? A jornada do 0 ao 100 mil de faturamento. 100 mil é muito baixo. 100 mil euros. Ah, tá bom. 100 mil euros é bom. Então, se o podcast bater 500 likes aqui, a gente vai fazer... Eu vou fazer. Você que vai fazer, velho. Vou fazer a jornada, então, do 0 aos 100 mil euros de faturamento. Eu vou mostrar o dia a dia ali do que a gente faz, como são os processos. E vou postando lá para vocês verem. Sabe o que você podia fazer? A criação da loja do zero, com uma conta de anúncio do zero, Sim. Subindo o produto, deixando tudo integrado, mandando as referências para a equipe audiovisual, até mesmo você fazendo os criativos, que eu sei que você entende bastante de edição. Eu acho que é muito bom, seria muito bom a galera ver a criação de um negócio, entender as dores no dia a dia. O pessoal tem muita dúvida, né? Será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Eu vejo o pessoal muito travado ali na parte do site, né? Tipo, será que meu site está bom? Será que ele vai vender? E, tipo, às vezes eu olho o site assim, o site tá, tipo, tá ótimo, tá perfeito, tá muito bom, e a pessoa tá encucada com aquilo. Puta, será que tem algum problema? Parece que trava muito, né? Uma coisa que potencializou também a gente foi a habilidade de fazer testes enxutos, né? Teste enxuto, né? A gente trabalhava com um MVP, que é o mínimo produto viável, e diante das métricas iniciais a gente sabia se podia investir mais tempo e dinheiro no produto ou não. Mais Sim. tempo, né? É isso que a gente faz com o pessoal da mentoria até hoje. Então, teste enxuto, vê uma tendência de venda ali, um produto com potencial e investe nele. Se você começasse do zero hoje, o que você faria? O que você pode dar de dica para a galera? Se eu estivesse começando hoje, eu ia sentar a bunda na cadeira, ia consumir o máximo de conteúdo possível ali do YouTube, conteúdo grátis. Eu ia procurar alguns cursos também, alguns mentores. E não tem saída, pessoal. Você vai ter que dar um jeito, vai ter que investir em conhecimento. A primeira etapa, o mais importante é conhecimento. Então, como a gente conversou, investir o seu tempo estudando e se tornando um expert em copy, tráfego e estruturação de oferta. Essas 3 coisas, se você souber elas muito bem, mas não dá para fazer uma delas mais ou menos, tem que ser as 3 muito bem feitas. Se você fizer essas 3 coisas muito bem feitas, aí você vai conseguir se destacar aí no Drop, no Cash on Delivery, ou qualquer setor aí do marketing digital. O primeiro passo é você criar uma loja. Então, a gente recomenda que você crie uma loja no Shopify, porque
É o sistema mais popular ultimamente, que tem mais recursos e tem mais aplicativos. Hoje na plataforma a gente está até dando tema para o pessoal, né? Isso, a Já gente começar com a loja. tá até dando, a gente dá uma loja grátis ali, já com alguns produtos vencedores para você já começar operando. Então, a primeira parte é você fazer o seu site lá, deixar o seu site pronto. Você vai subir uma conta de anúncios no Facebook. Eu indico o pessoal começar no Facebook, mas se você quiser começar pelo Google, tiver mais experiência também, quiser fazer Google também, não tem problema. Mas eu indico o pessoal começar pelo Facebook, pela facilidade. Então, o pessoal que está começando, estou recomendando começar pelo Facebook. Então, você começa, faz o seu site, sobe na conta de anúncios, sobe alguns testes ali de alguns produtos que você minerar. Eu subi uma aula de mineração também bem legal para o pessoal aí que está na mentoria. Então, você começa minerando, testando a oferta. Assim que você validar uma oferta, você conversa com a gente, conversa com alguns dos gerentes lá. A gente vai estocar o produto para você e você já vai começar a fazer o cash on delivery com a gente. E o que você acha do COD na Latam? Eu acho que é um mercado que dá certo. Eu acho que é possível sim ganhar dinheiro lá, mas eu não conheço ninguém que está vendendo lá e andando de Porsche. A galera consegue fazer umas vendinhas, mas não vejo ninguém realmente construindo patrimônio vendendo lá. Eu acho que é o primeiro mercado que o pessoal vai quando sai do Brasil, quer testar COD, quer testar outros países, acaba indo para a Latam, nessas plataformas ali, e realmente elas acabam comendo todo o lucro, principalmente as plataformas comem boa parte do lucro, e tem muitos problemas de logística, então às vezes você até tem um CPA bom lá na Latam, só que a sua margem de lucro fica muito estreita. Você conhece alguém que está milionário vendendo na Latam? Exatamente, não. E o pessoal que roda COD Latam, todos vêm atrás da gente, procuram a gente, querem começar a operar com a gente. E, Gregão, por que você acha que a galera começa pela Latam? Eu acho que as pessoas tendem a buscar o caminho mais fácil. Então, eles acreditam que na Latam é mais fácil do que começar, por exemplo, na Europa. E a gente tentou na Latam também, né? Tentou, vendemos já na Latam bastante. Vendemos bastante, só mas que a margem de lucro realmente não é das melhores. a gente percebeu que a escalabilidade na Europa é muito maior que da Latam. Sim. E o que eu sinto que a gente fez que foi muito proveitoso pra gente? A gente começou fora da manada. Tá todo mundo indo pra Latam e a gente já tava rasgando a Europa, tipo, nos últimos 3 anos. Exatamente, se adiantar, né, o movimento da manada, então, tipo, começar a fazer coisas que as pessoas não estão fazendo. Então, se tá todo mundo indo para a Latam, você tem que fugir disso e tem que pensar mais à frente. Então, você tem que estar um passo à frente do que o mercado está fazendo, né? Sim. E drop Tá. no Brasil, o que você acha? Ainda funciona? Deve funcionar. Alguém deve estar conseguindo tirar uma moedinha. Porém, o drop no Brasil hoje é só golpe. Muito golpe, né? A galera... Pô, na nossa época, o que acontecia? A gente tinha uma loja bacana aqui no Brasil. O cara copiava o nosso produto, copiava a nossa oferta, abaixava o preço e ainda não entregava nada. Então, chega... Não gosto do Brasil. Tá muito na moda hoje esses gateways golpistas, né? Tá na moda você abrir gateway para as pessoas darem golpe. E o pior, você ainda corre o risco de ter o seu saque travado, né? Então, Sabe o que é bacana falar também? Grego, quantos processos você já sofreu trabalhando na Europa? zero. Zero. É muito bom isso daí. Tem operações que a gente fez no Brasil de 4 anos atrás, que tem gente processando a gente. É normal, tá? Quando a gente trabalha com volume alto de vendas, mais de 100, 200 mil vendas, é normal que algumas dê problema. Sim, 1%, 0,5%. Porém, até menos, né? Que chega um processo é muito pouco, né? Sim, muito pouco. Eu acho que a gente já vendeu 500 mil unidades aqui no Brasil. Sim. E recebeu uns 10 processos no máximo. Foi. A gente pagou até recentemente um processo de 4 anos atrás ali, que a gente estava certo, e mesmo assim teve que pagar danos morais lá, não sei. Gregão, por que você prefere o cash on delivery do que o cartão? Vamos lá, primeiro, o cash on delivery, você tira diversas objeções do cliente na hora de fazer a compra. Então, a primeira objeção, se ele vai receber o produto.
O cash on delivery ele só paga na entrega. Então ele tem a certeza de que ele vai receber esse produto. Outra coisa, a facilidade na hora de fazer a compra. Então ele só preenche o endereço dele, preenche o nome dele, o e-mail, o telefone, ele já vai estar recebendo o produto. Muitas vezes a pessoa quer fazer uma compra, mas não está com o cartão de crédito dela ali. Muitas vezes a pessoa nem tem cartão de crédito e quer fazer uma compra online. Então o cash on delivery você tira diversas objeções e facilita esse processo de compra ali para o cliente. Além do que a gente tem uma barreira de entrada maior também para os nossos concorrentes. Então, não é simplesmente alguém vai lá ver seu anúncio, copia a sua página igualzinho e lança. Ele vai precisar ter uma estrutura ali maior, ele vai precisar comprar estoque. Então, você acaba eliminando boa parte da concorrência ali por não ser tão fácil assim, né? Então, essa barreira de entrada acaba sendo um ponto positivo para a gente, né? Sim. É muito difícil um competidor conseguir desbancar a gente, né? Sim. Até porque os estoques são nossos. Sim. É muito bom você comprar o seu próprio estoque, né? Sim, uma oferta que a gente rodava, por exemplo, no cartão de crédito, que durava ali 2, 3 meses, no cash on delivery ela vai estar durando 2, 3 anos. Então as ofertas tendem a durar mais, né? Tendem a demorar mais para morrer. Ainda mais se você tiver uma equipe audiovisual exclusiva para cada produto, né? Super necessário, essencial. Você sabe o que eu não gosto da operação de cartão lá fora? Primeiro, muito bloqueio de gateway. No começo, você lembra que a gente tentava escalar as operações com cash on delivery e com cartão. A gente fazia os dois. Porém, a gente ficava tomando bloqueio de gateway. Nossas operações de cartão acabavam caindo e nossas operações de cash on delivery foram sempre crescendo, né? Sim. E muita recusa nos pagamentos também das adquirentes, né? Então, funciona ainda o cartão de crédito, mas é um pouco mais trabalhoso fazer essas vendas, né? A estrutura também que você precisa é uma estrutura mais sofisticada. Então, no cash on delivery a gente tira diversas dessas objeções e consegue uma escalabilidade também maior, né? Maior. O CPA do cash on delivery é muito bom, né? É muito melhor. Porque o cliente só precisa colocar o nome e o endereço dele e chega na casa dele, né? No cash on delivery, e se o cliente não paga o produto? Bom, a gente tem uma taxa de entrega ali que nesses países que a gente trabalha da Europa costuma ser bem alta. Então, acima de 60% de entrega a gente costuma ter. Mas realmente pode acontecer do cliente não aceitar, mas a gente faz 3 tentativas de entrega e tenta entrar em contato com esse cliente. Então, é feito um trabalho ali em cima da venda. Então, a gente liga para ele, manda e-mail, pergunta o que aconteceu. Caso ele não receba ainda o produto, ele vai ficar armazenado numa central de envio próximo à casa dele, caso ele queira ir lá buscar. Caso isso não aconteça, a gente vai perder o dinheiro do envio, mas o produto retorna para o armazém, então a gente não perde o custo do produto. A gente só vai perder mesmo o valor do envio. Mas tudo isso é calculado certinho. A gente joga na tabela ali e mesmo assim as margens são altíssimas, mesmo com essas recusas aí na entrega. Faz parte do jogo, né? Sim. E tem produtos aí que tem mais de 80% de entrega, né? Eu acho que quanto mais milagrosa a oferta, mais baixa é a taxa de entrega, né? Sim. Geralmente nos commodities a taxa de entrega é altíssima. Sim. Produtos do dia a dia, né? Produtos de necessidade. Sim. Esses tendem a ter a taxa de entrega mais alta mesmo. Gregão, quais medidas você toma para ter uma boa taxa de entrega? Tá, então a gente toma uma série de medidas para ter uma melhor eficácia aí nas entregas. A primeira é o desenho do formulário, então, na hora de fazer a compra. Então, a gente, por exemplo, o CEP daquele país, ele tem que ter 9 dígitos. Então, a gente coloca ali um limitador ali. Então, se a pessoa tenta digitar um endereço qualquer com um CEP errado, ela não vai conseguir fazer o pedido. A gente coloca isso tanto para o telefone, quanto para o CEP, quanto para a cidade. E evita erros, né? Evita A gente fecha o cerco para que as informações sejam perfeitas. E o que é bacana também, que logo que entra o pedido no sistema, tem um cruzamento de dados com as informações da transportadora. E se tem alguma inconsistência no endereço, por exemplo, o endereço não bate com o CEP, o nosso call center entra em ação
liga para o cliente, corrige os dados. Né? Outro fator importante também para aumentar a eficácia nas entregas é a velocidade em que o pedido é enviado. Então, o tempo em que ele faz o pedido na sua loja até o momento em que ele sai do armazém para ir para a casa do cliente. Então, o nosso sistema de envios é bem otimizado para isso. Então, se o cliente fez o pedido hoje, amanhã ele já vai estar saindo para a casa do cliente. Isso é super importante também para ter uma alta taxa de entrega, a velocidade ali no envio. Sim. Grego, eu queria que você falasse um pouco dos diferenciais de outras plataformas que tem bodegas, né, que tem uma salinha lá, e fala a diferença da infraestrutura do nosso armazém. Sim, então, hoje em dia a gente trabalha com os maiores armazéns na Europa. Então, todos os produtos eles são escaneados, eles passam por uma esteira, eles têm um processo de envio muito rápido e muito otimizado, o que permite a gente escalar ali para 2.000, 3.000, até 5.000 vendas por dia. Então, a gente trabalha só com os maiores e melhores armazéns aí para ter essa capacidade aí de envio. E é muito bom que você percorreu esse caminho, testou armazéns ruins e está dando... Além, é claro, de um sistema ali que integre com a sua loja, esteja bem aprimorado também. Se você não tem um armazém bom, taxa de entrega baixíssima. Sim, sim. E o que você tem acha? Que trabalhar com os melhores, né? Tem que trabalhar com a N1. O que você acha das plataformas aí que tem uma bodeguinha, contrata o funcionário, atrasa os envios? O que vai acontecer é que você vai travar em algum momento a sua operação, você não vai ganhar dinheiro. Sua operação vai travar em algum momento. Quanto dinheiro você já perdeu por estar com parcerias aí com pequenos armazéns? Já chegou a danos milionários aí. Lembra a virada de ano que a gente perdeu $500 mil? Sim, sim. Terrível, né? Então é muito importante ali você estar escolhendo trabalhar com os melhores, escolher sempre bons armazéns, que tenham infraestrutura e que aguentem o tranco ali na hora da sua operação, quando ela estiver escalada, principalmente, né? Sim. Tem que ser adaptável, né? Tem armazém que, se você escalar suas operações, eles não têm mão de obra nem infraestrutura para segurar a sua operação. Exatamente. Lembra que a gente fez quase 10 mil pedidos e o armazém não tinha capacidade de envio? Sim. Nesse dia aí a gente perdeu mais de 200 mil em anúncio. Outro problema também são essas plataformas aí conhecidas aí, que até fazem cash on delivery ali, que o pessoal usa bastante. Então, eles deixam um catálogo de produtos ali disponíveis para você vender, só que os produtos realmente que eles oferecem ali primeiro são muito, muito mais caros do que se você comprar de um fornecedor da China, que a gente indica ali, que a gente consegue mandar para vocês. Então, você comprando ali com a gente da China, você consegue pedir uma quantidade muito maior desse produto e por um preço também muito mais barato do que se você tivesse comprando desses catálogos aí dessas plataformas. Sim. Então, acaba comendo toda a sua margem. Fora que, às vezes, você vai lá na plataforma e está dizendo que tem 200 unidades do produto e você está vendendo 100 por dia. E aí você vai lá e, do dia para a noite, alguma outra pessoa consumiu todo esse estoque e você ficou com seus pedidos ali sem processar e você acaba perdendo dinheiro com isso também. Vamos lá, Lê. Eu já tenho a minha marca aqui no Brasil, já consolidada, e eu quero levar ela para o exterior com a N1. O que eu tenho que fazer? Tá, sua marca é de roupa, é do quê? É uma marca de roupa. Tá, vamos lá. Lá na N1 a gente te auxilia desde a parte para enviar o seu produto para o exterior, toda a parte burocrática. A gente armazena nos nossos armazéns. A gente disponibiliza uma equipe de audiovisual para te ajudar a criar seu site, traduzir seu material publicitário. A gente faz todas as regulamentações locais para você poder trabalhar a sua marca. E, cara, é um processo, quando você é bem assessorado, acaba se tornando um processo simples. Às vezes a galera fica com muito medo de internacionalizar, não só pelo trabalho, mas pela falta de um norte. E lá na N1 a gente passa todo o passo a passo para, em menos de um mês, você estar com a sua marca presente em mais de 30 países da Europa. E para trazer o dinheiro, por exemplo, eu realizei minhas vendas lá na Europa, mas eu quero receber esse dinheiro aqui do Brasil.
Tá. Como que eu faço isso? Eu preciso de uma conta no exterior, alguma coisa? Cara, lá nem nenhum a gente facilita muito. A gente tem parceria com grandes bancos e a gente realiza o câmbio dentro das nossas contas para tirar a necessidade de você criar suas próprias contas bancárias, porque a gente sabe que é difícil. Então, a gente realiza todos os trâmites financeiros para o dinheiro chegar na sua mão. E não só isso, a gente pensa no processo como um todo e temos contas em praticamente todos os países. Então, a gente também te ajuda caso você precise fazer um reembolso para um cliente, por exemplo, na Hungria, na Croácia. Sim. Então, é um serviço bem completo. Problema. Se eu não tenho uma conta na Bulgária, na Hungria, como que eu vou devolver, fazer uma devolução para esse cliente? E né? faz parte do processo, é muito importante. Isso é muito bom, isso é muito bom. E, por exemplo, se eu quero exportar o meu produto, então, vocês dão assessoria ali? Ou talvez eu precise produzir esse produto na Europa ou na China? Cara, você consegue fazer os dois. A gente sempre vai fazer um estudo para ver a melhor estrutura para você. Muitas vezes muitas vezes seu produto pode vir da China. Na nossa plataforma tem vários importadores que costumavam importar os produtos para o Brasil e perceberam que o processo de importação para a Europa chega a ser mais simples, mais barato, os produtos chegam mais rápido. Então a gente faz um estudo para ver qual é a forma mais vantajosa do seu produto chegar nos nossos armazéns. A China é o grande produtor global, né? Então, tudo que você quiser, eles produzem e pode ter certeza que o custo deles vai ser muito mais baixo do que ser produzido em qualquer outro lugar, né? Sim. Você fala, eu quero 100 mil peças. Sem contar a escalabilidade, né? Escalabilidade, Quando a gente né? trabalhava com fornecedor local, lembra os BO que dava? Nossa, Geralmente, os únicos não os únicos, né? Mas os fornecedores que aguentam um tranco geralmente estão localizados na China. Por que só a minoria das pessoas dão certo no marketing digital? Porque as pessoas desistem. Desistem? Só dá errado se você desistir. Exatamente. Se você continuar tentando, dá certo. Então você pode dizer que é um trabalho árduo no início, ou não? É um trabalho árduo, não é um trabalho fácil. Mas é uma das únicas formas que você consegue escalar. Gregão, vou te fazer uma pergunta, até para efeito comparativo. Manda. Eu acho muito engraçado que as pessoas investem cerca de 50 mil numa faculdade, estudam por 5 anos para ter um salário numa média aí de 10 mil reais, né? Exatamente. E, no digital você consegue investir 10 mil, 15 mil numa mentoria e estudar por um período de tempo muito menor e ter um resultado 10, 20, 30 vezes maior. Se você for calcular o investimento que você tem comparado ao lucro que você pode ter, realmente é impensável, né? Eu acho que hoje a galera escolhe fazer faculdade, escolhe seguir esse caminho, porque são crenças que foram instauradas por parte da sociedade e por parte da nossa família. No começo, o caminho para o sucesso que me foi ensinado era que eu deveria fazer faculdade, deveria arrumar um emprego. E, cara, o digital, ele te dá acesso a uma escalabilidade muito maior. Mas você fez faculdade, né? A faculdade não fez bem para você. Talvez hoje você tenha chegado onde você chegou porque você traçou esse caminho que você passou. A faculdade fez parte desse caminho. Sim. Então, muita gente, às vezes, quer encurtar o caminho, quer não fazer faculdade, mas pra gente, por exemplo, foi uma etapa importante também. Tá, só que o que eu faria diferente? Eu acho que a faculdade só agrega, isso é fato. Porém, eu acho que eu poderia ter seguido um caminho mais enxuto. Por exemplo, teve matérias da faculdade que me ajudaram bastante, mas teve matérias que para mim acabaram sendo perca de tempo. Então, se me perguntasse agora se eu faria a faculdade de novo, eu acho que eu faria alguns cursos mais específicos de gestão. Eu estudei química, física, eu sou engenheiro, tá, pessoal? Tem muita coisa que talvez não foi aproveitada, né?
Meu, McFlu, química, física, eu não uso pra nada. Eu acho que o sistema de ensino, se ele fosse mais personalizado, talvez, para cada pessoa, né? Para a carreira que ele vai seguir, talvez fosse mais interessante. Você faria faculdade de novo? Eu acho que eu faria. Sem mentir. Eu acho que eu faria, sim. Então por que você não faz outra agora? Talvez eu não fizesse a faculdade que eu fiz, mas eu faria talvez marketing, publicidade, talvez. Então, Gregão, eu acho que compensa muito mais esse caminho do digital. Você apostar numa mentoria, contratar uma mentoria de alguém que você confia. Sim. E, meu, você estudando um mês, você pode ter um resultado muito maior que um advogado Exatamente. que estudou durante 5 anos, que um médico, que um juiz. Hoje seu salário é muito maior que o do... Seu prolabore é muito maior que o do juiz. Eu acho que se o seu fim, o que você está buscando é ganhar dinheiro, talvez faculdade não seja a solução, né? Sim. Eu acredito que existem meios mais rápidos aí, melhores para alcançar ali. Não ser que você queira alguma coisa específica, né? Seu sonho é ser médico, biólogo, Sim. área da saúde, você tem que fazer a faculdade. Sim, mas se necessário. seu foco é ganhar grana, Sim. eu percorreria o caminho do digital. Se for pelo dinheiro, realmente eu acho que tem caminhos melhores do que faculdade, né? E, Gregão, quanto que precisa para começar? Cara, eu não tinha nada de dinheiro, então eu peguei um cartão de crédito emprestado ali da minha mãe. Meus pais também não são de família rica, então, tipo, nem sabia como eu ia pagar essa fatura do cartão de crédito ali. E eu comecei com um cartão de crédito ali e fui na sorte. Lógico, teve muito trabalho, muito estudo envolvido, mas você não precisa ter uma quantidade muito grande de dinheiro para começar. Se você tiver uma boa estrutura, alguém te ajudando muito bom, você consegue com pouco dinheiro ali, com 2, 3 mil reais, já está começando ali uma operação. Tá. Gregão, eu queria te parabenizar, tá? Porque eu vi você saindo do zero. Vi que o bagulho foi louco, vi que você não foi playboy. Não é playboy. Agora você é playboy, né? Mas você não é rico de berço. Queria também agradecer, porque se eu tô aqui também, você me ajudou muito. Opa, E, idem. pessoal, eu já pensei em desistir várias vezes, tá? Não foi fácil o caminho. Inclusive, uma das vezes que a gente tava quase parando, quase desistindo, eu só tinha mais um mês de aluguel. Gregão já tava pedindo dinheiro até pra avó, contando moedinha. E graças a esse cara aí, pessoal, ele se trancou na casa dele, testou 10 produtos em um dia, eu já tinha desistido praticamente. E, ele trouxe o negócio de volta à tona, validou um produto. O começo é foda, mano. Nossa. Eu lembro que a gente tava lá na varanda de casa. E a gente tava, nossa, velho, eu só queria 10 mil por mês. Você lembra disso? Lembro. Eu me tranquei lá na sua casa com você, né? Acho que eu fiquei uns 7 dias. Você é louco, você ficou uns 30 dias lá. Uns 30 dias. Nem tomava banho direito. Trabalhava, 20 horas por dia. 20 horas, Mas o começo é assim, pessoal. Tem que se dedicar, tem que estudar. Não é todo mundo que demora, assim, que tem esse caminho mais árduo. Tem muita gente que acaba estourando e acertando um produto logo de início. Só que é aquilo, às vezes você tem um produto, você estoura muito, e aí ele para de vender, aí você tem que achar outro. Então, é muito altos e baixos também. Você tem que estar preparado para isso. Na nossa trajetória, a gente teve altos e baixos. O drop em si, ele é um... Você vê muita gente que ganhou muito dinheiro e para de ganhar dinheiro. Sim. E, aconteceu isso com a gente, tá, pessoal? A gente estourou o robô de limpeza, ganhamos grana pra caramba e depois a gente ficou muito tempo sem vender. Até pensou em ir para outros mercados, né? A gente tentou ir para outros mercados e, foi graças a esse cara aí que a gente voltou pro game. Senão talvez a gente nem tivesse aqui hoje, né? Sim, foda. E, na nossa trajetória, a gente começou com o robô de limpeza, ganhou muito dinheiro, depois ficamos meses sem vender.
qual que é a diferença de hoje para aquela época? Então, tipo, por que que hoje isso não acontece mais? Tá. Eu acredito que o sucesso é o resultado das habilidades que você vai adquirindo com o tempo. Às vezes você pode não ter o resultado imediato, mas você vai aprendendo e se tornando uma pessoa melhor. Hoje eu sei que eu tenho muito mais competências que eu tinha naquela época. Muito mais visão de negócio. Gestão também, né? Gestão. Hoje, pessoal, a gente tem 50 colaboradores lá. Queria até agradecer todo mundo. Se não fosse essas pessoas, a gente não estaria aqui. E, pô, o Cash on Delivery também, ele traz muito mais estabilidade que o Drop. Porque o que acontecia no Drop? A gente validava um produto, era muito fácil a concorrência clonar a gente e roubar nosso mercado. Exatamente. A gente validava o produto, uma semana depois tinha 50 concorrentes vendendo e dando golpe. E saque travado também, né? Saque travado. Agora, no Cash on Delivery, a barreira de entrada é muito grande. Para o cara concorrer com você, ele tem que estar disposto a investir estoque. Ele tem que estar disposto, ele tem que ter uma gestão muito boa, não só de estoque, mas como de fluxo de caixa. E eu acho que isso dá bastante estabilidade para a gente. Sim. Um saque travado para uma empresa que vive de drop ali, às vezes se você não tem outros gateways ali rodando ao mesmo tempo, se você toma um trave de saque ali de um mês, isso aí pode quebrar a sua empresa. Tá, e só para explicar para o pessoal o porquê dos bloqueios dos gateways, não é porque o produto é ruim ou porque... A gente sempre rodou produtos white, né? Nunca rodou black. Rodamos... O black na nossa época era diferente. O black na nossa época era uma oferta bem forçada, né? Em 2020. Depois a gente descobriu que o black era não entregar. Hoje em dia é não entregar, né? Hoje em dia é não entregar. Na verdade, o anúncio black era proibido pelo Facebook, né? Sim. Eram as promessas milagrosas. E isso era o anúncio black. E, pô... os bloqueios de gateway, eles ocorrem muito por risco. Por exemplo, a gente sofreu muitos bloqueios de Stripe, de PayPal, não porque a gente estava vendendo algum produto black, mas por a gente gerar um risco muito grande para o gateway. Porque você imagina, a gente está vendendo R$1.000 por dia, depois começa R$2.000 por dia, 5, 10 mil, vamos falar em euro, né, que é o que a gente trabalha. 10 mil euros, 20 mil euros. O gateway, ele não tem a certeza que você está entregando esse produto, ele não tem ele não sabe a qualidade do produto que você está entregando, então acaba gerando muito risco e eles escolhem bloquear sua conta. E o gerente não entra em contato com você para te conhecer, não. Ele só vai lá e bloqueia o saldo. Esse foi o principal motivo da gente mudar para o Cash on Delivery. Pessoal, a gente já teve centenas de milhares de reais bloqueados pelo Stripe, pelo PayPal. E, pô, dava dinheiro, né? Mas, por exemplo, na hora que você estava escalando, os caras travavam seu saque. Como que você vai comprar produto se você não tem caixa? Como que você vai investir em tráfego? Como que você vai investir em tráfego? Se a empresa para. E, pessoal, essa galera aí dos gateways, Stripe, PayPal, eles travam o dinheiro por 3 meses. Até tem algumas plataformas que é mais, 6 meses. 6 meses. E a gente conhece pessoas que quebraram justamente por usar esses gateways como parceiro. Exatamente. Inclusive no meu Instagram. Muita gente. Um rapaz aqui que eu até indiquei para falar para você. Sim. O Clayson, ele quebrou por causa de gateway. Então, no Cash on Delivery, a gente tem a certeza que o pagamento vai ser feito. Então, toda semana tá lá entrando o seu pagamento. A gente consegue dormir mais tranquilo à noite, né? Sem ficar pensando, será que meu dinheiro vai ser bloqueado? Será que eu vou tomar alguma sanção aí do processador de pagamento? Então, a gente consegue essa escalabilidade aí muito maior no Cash on Delivery e essa segurança também de que a gente vai receber nossos pagamentos, né? Porque quando é uma operação que você gira ali, está investindo em tráfego 50, 100 mil reais por dia, a gente precisa ter essa segurança, né? Porque é muito dinheiro envolvido e é um dinheiro que, se ele for travado, ele pode te quebrar e pode quebrar toda essa operação, né? Sim. E para encerrar, então, pessoal, vou fazer uma última perguntinha aqui.
Ô Ale, que conselho você dá pro pessoal que quer começar nesse mercado aí? Tá. Primeiro, você tem que acreditar no que você está fazendo. Você tem que ser bem resiliente. Acredite em você. Você consegue, tá? Senta a bunda na cadeira. Trabalha forte. Escolhe um mentor bom para te guiar nessa trajetória. Porque, sinceramente, um mentor bom encurta muitos caminhos. Se possível, junte-se com pessoas que têm os mesmos propósitos que você. É muito melhor você se juntar com as pessoas e competir com o mundo do que fazer isso sozinho. Bom conselho, mano. Bom conselho. Obrigado. É isso então, pessoal. A gente vai ficando por aqui com o nosso primeiro episódio aqui do Eurocast. E bora pra cima, bora vender. Se vocês quiserem entrar em contato também com o N1, a gente vai deixar o Instagram aqui para vocês seguirem a gente e vocês ficarem por dentro também desse mercado aí. E é isso. Tem mais alguma coisa para falar? Eu tenho. O que você acha dos vendedores de curso? Os gurus de internet, né? Essa galera aí que... Pessoal, para quem não sabe, a gente não ficou rico vendendo curso, né? Eu nem vendo curso. O Ale, no caso, nem vende curso. E eu acho muito nobre a sua disposição de ensinar a galera. Eu acredito que é mais um hobby, né? Uma paixão ali por ensinar as pessoas. E tem nobreza nisso daí. Sim, claro. Tem nobreza no que você está fazendo. E querendo ou não, a gente ensinando, a gente acaba adquirindo mais conhecimento também. O grande problema dos gurus da internet hoje que vendem curso é porque eles realmente não estão no mercado, não estão skin in the game, não estão faturando. Eles ganham dinheiro mesmo com a venda de curso. Então, esse é o grande problema desses gurus da internet aí de hoje em dia, né? Não tem operação nenhuma. Não tem operação escalada, né? Não tem operação então, nenhuma. Pede... Tem cara aí, ó, que eu conheço que vende curso. Você não sabe vender produto não, brother. Tu precisa comprar a mentoria do Grego aí. Mostra o Dash, né? Mostra o gerenciador aí. Atualiza o Dash. Quero ver mostrar o gerenciador de anúncios aí, ver quanto você tá gastando aí. O que acontece? As pessoas perceberam que é muito mais fácil vender curso do que produto. Sim. Do que ter algumas pessoas, né? Não são todos, né? Com certeza. Mas é a maioria. O Grego Econ, no caso, aí é um ótimo tutor aí pra você começar. É mesmo. Falar pra vocês, rapaziada, eu vi esse cara do zero, viu? A gente percorreu o caminho junto. O Gregão era quebrado, mano. O Gregão era quebrado. Eu já vi ele contar moedinha pra comprar miojo. E não é brincadeira, velho. Tô falando sério. Verdade. No começo, né? Foda. No começo eu até emprestava grana pro Grego, né? Não tinha grana. Sim, cheguei a dever você, né, mano? Você é louco. 5 mil. Que isso, ficou devendo bem mais. Na época era muito, né? A gente contava até os R$2 da bala que eu tinha comprado pra ele. Mas é isso então, mano. Valeu por participar aí, Ale. Tamo junto. Queria agradecer a sua presença aí. Bora fazer grana, né? E vamos te chamar aí para os próximos podcasts também. A gente vai fazer. Vamos trazer bastante conteúdo novo aí para vocês aí. E é isso aí. Bora vender. Bora. Deixa o like, se inscrevam aí no YouTube, pessoal, para ter acesso a mais conteúdos que nem esse. Sim. E, pessoal, cobrem o Grego, viu? Porque eu acho que para ele se diferenciar da galera, ele tem que fazer um 0 a 100 mil aí ao vivo. Vou fazer então, vou fazer o 0 a 100 mil, 100 mil euros, né? 100 mil euros. 0 a 100 mil euros de faturamento, vou mostrar em live, vou mostrar ao vivo para vocês, que não é brincadeira, realmente é possível e eu vou mostrar tudo isso para vocês. É isso aí.